Olá pessoal, esse é o segundo vídeo da nossa coleção que está sendo feita pela OCB, Organização das Cooperativas do Brasil, com temas importantes para as cooperativas e para as empresas todas do agronegócio. A primeira falamos de acesso a mercados que estão crescendo. Nessa segunda aqui, o debate foi sobre comportamento do consumidor e como ajustar as nossas empresas para essas mudanças que estão acontecendo no comportamento do consumidor. Tem 3 partes esse vídeo. Uma apresentação muito rápida minha sobre a ferramenta Marcalim, que são 15 oportunidades para trabalhar as mudanças do consumidor, para orientar os produtos para o que ele quer. Daí a segunda apresentação, ao redor de 15 a 18 minutos, é do Felipe. Felipe é o principal comprador da rede Subway, IPC Subway, e vai dizer o que eles estão vendo em termos de mudança do consumidor do mundo, e termina, foi muito hábil o Felipe em terminar com uma lista de pontos para pensamento das empresas do nosso agronegócio, das nossas cooperativas. Aí nós temos uma terceira apresentação do Francisco Ferreira, que hoje é diretor da Minerva Foods, muito mais do que carne bovina, gerando alimentos no Brasil, na América do Sul e levando para compradores internacionais, como que o Minerva está vendo todas as mudanças no comportamento do consumo, e também, muito habilmente, o Francisco termina com uma tela com 3 grandes projetos que vocês têm que colocar no planejamento estratégico para orientar cada vez mais as empresas e as cooperativas para o mercado. Espero que vocês gostem. No finalzinho, como sempre, um fechamento magistral do nosso presidente Márcio Lopes de Freitas, e eu volto ao final para um comentário com vocês. Essa é a ferramenta que eu queria entregar para vocês. A gente brincou e deu o nome de Marcalim, que é marketing na área de alimentos, e que ela tem aí 15 oportunidades que os produtos das cooperativas podem utilizar. Essas oportunidades, elas são aglutinadas a partir de fontes de informação. Então, no nosso livro, que está aí gratuito, foi lançado mês passado, é só você apontar o seu celular, já baixa ele aí para utilizar, é um capítulo do livro e é usado como estratégia. Então, nós temos muita coisa acontecendo, como o consumidor interessado em sabores, aspectos sensoriais, a diversificação das fontes de ingredientes, a carne que vem de planta e outras coisas estão acontecendo. Aí o uso de insetos, uso de algas, que a gente viu, por exemplo, para diminuir as emissões de bovinos através de adição de alga na alimentação, movimento de produto verde, toda a questão do footprint, o carbon footprint, water footprint, todas essas coisas que são importantes aí para a gente olhar, o bem-estar animal, snacks saudáveis, o consumo em pequenas porções, alimentos para deslocamento das pessoas, chamado on the go, um interesse muito grande das pessoas pelas dietas, sentir-se bem, saudável, nutrição, redução parcial do consumo, os produtos isentos de muitas coisas que também estão aí aos montes no mercado, desde açúcar, glúten, as marcas de pequenos produtores, e aqui as cooperativas têm uma chance muito grande de crescer, promoção da inclusão, criação de empregos, responsabilidade sociocorporativa e tudo isso daí. Consumidor digital, conectado ao prato, que quer saber de história, quer saber da origem do produto, aponta o celular, tem um filminho para ele ver, então muita coisa aí acontecendo, simplicidade, família, tradição, compra local, produto feito na região, argumento daquele Farmers Direct, direto da fazenda também crescendo, produtos gourmet, premium, desejo pelo storytelling, que é a história que está por trás daquilo que foi produzido. Também se observa em muitos supermercados americanos a volta da venda de produtos a granel, lá no Whole Foods, você vê isso também crescer de volta, e o prazer, muitas vezes, em você se desconectar e usar aquele momento para um presente para você. Então, você tem aí pelo menos 15 pontos que a gente levantou, que estão acontecendo, que agora pode se traduzir em estratégias para as cooperativas que estão com produtos adiante
aí na cadeia produtiva. Então, essa era rapidamente aí a minha introdução para comentar com vocês a ferramenta que eu queria deixar, e eu vou fazer o caminho que tem que ser na cadeia agroindustrial na sequência com os nossos dois palestrantes. Então, a gente vem sempre do consumidor para a parte inicial da cadeia. Então, eu vou passar primeiro aí ao Felipe. Eu pedi aos dois que fizessem uma apresentação ao redor de 15 minutos, para que a gente tenha tempinho ao final de endereçar algumas perguntas que vocês queiram ouvir dessas duas gigantes, da Subway e da Minerva. Então, eu passo imediatamente para você, Felipe, mais uma vez agradecendo a tua generosidade, que tem sido frequente, né, tanto nas minhas aulas da USP, quanto da FGV, em outros eventos, em compartilhar o seu conhecimento global com as pessoas. Então, muito obrigado, Felipe, está contigo aí a palavra. Muito obrigado, Marcos. Boa tarde a todos. Boa tarde, seu Márcio. Boa tarde, Francisco, a todos presentes. É um grande privilégio estar aqui hoje com vocês e mais uma vez, aqui para compartilhar com vocês um pouco do conhecimento do que a gente tem sobre os consumidores, tanto no mundo, na América Latina e também no Brasil. Então, eu represento a Subway. Subway, obviamente, uma marca global de restaurantes, em torno de 40 mil restaurantes no mundo, dos quais em torno de 1.700 estão aqui no Brasil. E a nossa conexão com o agro é muito, muito forte, obviamente, porque nós vendemos comida. Então, em todos os aspectos, né, da nossa oferta, nós encontramos comida. Eu preparei uma pequena apresentação que eu vou fazer agora para vocês. Pronto. Espero que esteja aparecendo. Já está, Felipe, ótimo. Perfeito, obrigado. Então, como eu estava falando, as nossas compras, a nossa ligação com o agro é muito forte. Eu coloquei aqui alguns produtos, desde o leite para fazer o queijo. Obviamente, a gente compra muita carne bovina, dos quais muitas toneladas da Minerva, a gente compra frango. A gente, indiretamente, compra muitos grãos que alimentam esses animais. A nossa compra de vegetais, especialmente alface, tomate, cebola, é uma das maiores a nível mundial. Frutas para fazer sucos, o pão é feito, obviamente, com o trigo, e a gente tem também algodão na nossa cadeia para fabricar os uniformes que são usados dentro das lojas. Então, ligação muito forte com o agro. Eu gosto de falar que, para nós, ter um agronegócio saudável e sustentável é um ponto crítico do nosso sucesso. Sem o agronegócio, nós não sobrevivemos. Então, nós estamos vendo já há alguns anos, mas eu acho que durante esse período do Covid, os últimos 18 meses, a gente sentiu muito mais essa mudança do consumismo para o consumerismo. Consumismo, eu compro de tudo, um materialismo, eu não me preocupo com o que acontece quando eu compro. Para o consumerismo, e a gente fala aqui de um cliente mais consciente, a gente está falando de um consumidor consciente que procura entender como as suas atitudes de compras podem impactar alguns temas críticos para a sobrevivência do planeta, como o clima, o ar, água, solo, florestas. Então, quando a gente fala dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, a gente fala muito do número 13 e do número 15, que se associam com esses conceitos. Então, o consumidor está cada vez mais atento a isso. 2, 3 anos atrás, um relatório como o que saiu a semana passada, o retrasado, do IPCC, sobre o aquecimento global, provavelmente não teria impactado tanta gente como impactou essa vez. A gente está vendo extratos desse relatório no Facebook, no Instagram. Antes era um relatório muito técnico, reservado para os especialistas. Agora, realmente, a gente consegue encontrar esse relatório em todo lugar, o que faz que o consumidor está cada vez mais informado com dados técnicos, dados científicos. Quando a gente olha na América Latina, o que está acontecendo em relação a esses assuntos, tem os assuntos que a gente conhece, são o câmbio, o plástico, temas de água, de solo. O ponto muito importante aqui é que o influenciador
principal do comprador adulto hoje em dia são os filhos. Então, é a geração que tem entre 8 e 18 anos, talvez, que está falando para os pais o que comprar e por que comprar dessa maneira. Isso é muito importante para todo mundo entender como as decisões estão sendo tomadas e como a gente pode fazer para justamente demonstrar a esses filhos o bem que a gente está fazendo com os nossos produtos e que esses filhos, então, falam para os pais comprar os nossos produtos. Um ponto importante em relação às emissões, a gente fala do aquecimento global e do impacto das emissões de gases efeito estufa. O cliente final, o consumidor, ele tem um papel fundamental na redução dessas emissões. Tá? Então, tem um estudo interessante do IEA que demonstra que 55% dessas reduções podem acontecer via esse consumerismo. Então, não é só uma questão das indústrias, questão do campo, a gente fala, evidentemente, muito da pecuária, mas são todos pequenos gestos no dia a dia do ar-condicionado, do veículo elétrico e também do que nós comemos, do que nós escolhemos para colocar nos nossos pratos, em função de como esses alimentos foram produzidos. Uma fonte muito interessante que saiu em julho agora desse ano, demonstrando a nível global, entrevistas feitas com 14 mil pessoas, mais de 1.900 executivos de grandes empresas, colocando aqui alguns dados. 43% dos consumidores pagariam até o dobro para ter um produto chamado sustentável, um produto verde. 79% a mais de fidelização dos consumidores para aquelas marcas que conseguem demonstrar que os produtos têm atributos de sustentabilidade. E quando a gente fala daqueles filhos que vivem na internet, que vivem na mídia social, a gente vê de 4 a 6 vezes mais divulgação daqueles produtos que têm atributos de sustentabilidade. Então, é fundamental entender isso, porque, como o professor Marcos falou, tudo isso tem um impacto na cadeia de fornecimento, porque quando a gente vai olhar alguma coisa, depois a gente vai falar sobre isso numa etiqueta, a gente precisa entender o que o cliente final está esperando de um produto para poder produzir nesse quadro de expectativas do cliente. Outro números, desculpa, em relação especificamente ao Brasil. Os brasileiros concordam em pagar mais. Agora, eles querem qualidade, eles não vão abrir a mão da qualidade, não vão abrir a mão da conveniência. Mas, tendo qualidade e conveniência, eles estão dispostos a pagar mais. Muitos dos brasileiros já trocaram para produtos de empresas que apoiam alguma causa que é importante para eles. A gente viu as causas no slide anterior. E a maioria dos brasileiros acredita que as empresas, as grandes marcas, as corporações internacionais têm um papel fundamental nessa jornada da sustentabilidade. Todos esses dados são dados extremamente recentes, estou trazendo para vocês dados da Mintel, da Kantar, da IBM, todos de 2021. No Brasil, quando a gente pergunta o que é importante para vocês, para esses clientes, esses consumidores, o que precisa demonstrar, a gente fala muito de embalagem, a gente fala de energia verde, recursos locais, a gente fala de neutralidade em carbono e de utilizar menos recursos naturais. O professor Marcos falou de água. Então, aqui é muito importante entender o que move o consumidor brasileiro. A gente vê, muitas vezes, um foco importante em plásticos, em resíduos. Isso é absolutamente fundamental. Tem que entender que tem uma série de outros aspectos relacionados com o meio ambiente, tratamento de solo, de água, do ar. É uma pergunta que é feita para mim, muitas vezes, tudo isso custa muito dinheiro, então isso incrementa custo, e a gente não tem nenhuma segurança que isso vai trazer vendas adicionais. Então, eu queria trazer para vocês o exemplo específico da Unilever, que tem uma jornada nesses assuntos de sustentabilidade de mais de 10 anos, e hoje ela tem uma gama de produtos
que representa essa agenda de sustentabilidade na qual ela acredita, né, o Unilever acredita, 69%, né, de crescimento das vendas em relação aos outros produtos, 69% a mais de crescimento para aqueles produtos com características de sustentabilidade. 75% do crescimento total da empresa vem desses produtos. Tá? Então, a gente não está falando de 1 ou 2 produtos, aqui a gente está falando de 28, 29, 30 linhas de produtos, né, nessa agenda verde, agenda de sustentabilidade da Unilever. Trago para vocês também o exemplo da Patagônia, uma empresa muito conhecida, né, pela seu agenda de sustentabilidade que defende, é uma empresa muito ativista, né, uma empresa que vende roupa, especialmente roupa para fazer esporte, né, roupa de escalada, etc. E a Patagônia é número 1 no ranking de reputação de melhores empresas nos Estados Unidos. Então, entende que uma empresa que é muito ativista, que tem critérios de seleção de fornecedores, de compra de algodão, por exemplo, extremamente rigorosos, e o resultado está aqui. Tá? A empresa com a melhor reputação nos Estados Unidos. Então, eu queria trazer para vocês uma visão e da Subway, mas do food service em geral. Como fazemos para satisfazer essas exigências desses clientes, dos consumidores finais? Então, quando a gente olha primeiro a pegada em carbono, a gente viu que aquecimento global é a primeira preocupação do consumidor, se não, dependendo do país, o segundo, o terceiro, e a gente entende que tem o escopo 1, o escopo 2 e o escopo 3. E uma característica importante do setor de varejo, de food service, é que mais ou menos 80% das emissões de gás estão do tipo 3, do escopo 3. Então, a gente pode reduzir o ar-condicionado na nossa loja, a gente pode desligar as luzes, a gente pode fazer uma série de coisas, mas a gente vai só impactar aquele 20% do escopo 1 e escopo 2. Nós precisamos trabalhar muito forte no escopo 3, que é na cadeia de valor, na cadeia de fornecimento. E como nós vendemos alimentos, a gente precisa trabalhar com a cadeia do agronegócio. E, obviamente, a gente tem aqui dados em relação a emissões de gás, então a gente vê que uma parte, quase 20% de emissões vem do setor de agricultura, floresta. A gente tem também uma série de estudos que demonstram, dentro do agronegócio, item por item, categoria por categoria, como participa ou de emissões, ou da parte de água, a parte de solo. Então, isso para nós é uma fonte de inteligência para colocar prioridades, junto com os nossos fornecedores. A parte de desperdício também é uma parte muito importante para os clientes e para nós. A gente sabe que mais ou menos 30% dos alimentos a nível mundial são jogados fora. E uma diferença muito forte entre o Brasil e Estados Unidos e a Europa é o percentual na parte de transporte e manuseio. Tá? Então, na Europa e nos Estados Unidos, a gente tem um percentual muito forte nos supermercados e nos consumidores finais. Aqui no Brasil, a gente ainda tem muito progresso, muita oportunidade nessa parte de transporte e manuseio. Então, o que acontece? Então, o efeito dominó. Vocês veem aqui, tem o consumidor, com todas aquelas exigências dele, que empurra o primeiro dominó, que é o varejo, o food service, aí somos nós, e aí a gente começa a subir na cadeia, ou descer na cadeia, dependendo do ponto de vista. E a gente vai endereçando, em função dessas prioridades, temas de clima, de carbono, de água, de solo, etc., etc. É importante a gente endereçar ESG, porque não adianta a gente falar de emissões de gás se a gente não tem práticas éticas, se a gente não paga corretamente os nossos funcionários, tá certo? Então, vocês veem aqui a importância. Vocês estão aqui com cooperativas, vocês estão mais ou menos no meio desse desenho, e vocês, quando vocês vão ser questionados pela indústria, por uma Unilever, uma Minerva, por uma Danone, vocês vão precisar fazer essas mesmas perguntas aos fornecedores de vocês, talvez um fornecedor de semente,
um fornecedor de energia. A gente precisa que todo mundo entre nessa cadeia, fazendo essas perguntas, mapeando e se comprometendo a melhorar. Assim, o consumidor vai ver que a cadeia inteira está se mexendo em direção das expectativas dele ou dela. Quando a gente olha a nossa cadeia, a gente, obviamente, parte do campo, processamento, a logística, a gente chega no restaurante final. Então, a gente faz o caminho inverso, como eu acabei de falar para vocês. A gente vai subir do restaurante para a logística, processamento, as grandes empresas, como, por exemplo, a Minerva presente hoje, e depois vai para o campo. A gente tem assim, conexões com todos esses elos dessa cadeia, a gente vai fazendo perguntas, a gente vai se comprometendo com todos esses elos da cadeia. E aí eu falei para vocês que o Covid atuou como um acelerador. Por quê? Porque todo mundo viu um mundo muito mais vulnerável. Então, tudo que é relacionado com o bem-estar da população, do indivíduo, passou a ter uma importância fundamental. E aí eu estou repetindo alguns pontos que o professor Marcos colocou no slide dele, uma importância acrescentada em relação ao direto da fazenda para o consumidor, especialmente na parte de vegetais, de hortifruti. A gente viu isso crescendo, muitos apps que se desenvolveram para fazer essa conexão direta com o consumidor final. O consumidor consciente está fazendo perguntas, ele quer saber. Redução do consumo de proteína animal, que seja por uma escolha de dieta, que seja por uma escolha em relação a querer reduzir emissões de efeito de gás, que isso tem um efeito impactante ou não, é uma outra discussão, são assim decisões que os consumidores estão tomando, e a gente vê um crescimento, obviamente, muito forte de proteínas à base de vegetais, e a gente vai ver um crescimento também de proteínas feitas em laboratório. Dietas personalizadas, o professor Marcos comentou sobre isso. Outros temas que a gente está vendo, fazendas urbanas, a gente começou, obviamente, com o tema de frutas, algumas verduras. A gente vai ver provavelmente isso acontecer com outros produtos. A gente está vendo em outros países, por exemplo, a piscicultura urbana, que está começando a crescer. Temas de redução, reuso, reciclagem, especialmente para embalagem. Economia circular, isso vocês devem ter escutado isso constantemente. A gente tem que pensar de maneira muito mais consciente no ciclo de vida dos produtos, dos equipamentos que nós estamos utilizando para alongar a vida, ter certeza que a gente faz manutenção e evitar que a gente esteja comprando constantemente equipamentos ou produtos novos. Aqui a gente fala de agricultura regenerativa, assim, alguma coisa que o Brasil tem, um conhecimento, uma prática já interessante em relação ao resto do mundo. E o professor Marcos falou de ingredientes novos. A gente está vendo, obviamente, vegetais, a gente está falando bastante de insetos também como matéria-prima, sementes, alga, etc, etc. Então, muitas novidades, eu acho muitos temas que já existiam, já eram presentes, que tomaram uma proporção muito maior nos últimos 18 meses. O consumidor, ele está pedindo para a gente fazer isso, e ele quer ver o que nós estamos fazendo. E a gente, é óbvio que nós não estamos contando com algum relatório de sustentabilidade de final do ano que o consumidor poderia ver para contar com a compra do consumidor. Então, a gente tem que fazer alguma coisa. E uma das coisas que é mais relevante para comunicar isso para o consumidor é o menu dentro do restaurante e uma etiqueta dentro do supermercado no varejo. Então, a gente está começando a ver isso nos Estados Unidos, uma marca, a Chipotle, ela publica o impacto da comida que ela vende em termos de parâmetros de sustentabilidade. Outra marca que faz isso é a Panera. Então, de novo, a gente vê a pegada de carbono dos produtos, e o consumidor ele tem a possibilidade de decidir se ele quer comprar um produto que tem um impacto menor ou maior. Aqui são imagens de etiquetas que a gente vê nos supermercados na Europa. Então, vocês começam a ver não somente que a gente usa um produto ou não usa um ingrediente, a gente começa a ver alguma coisa que vocês veem Climate Score. Então, o produto ele é ranqueado em relação a alguns parâmetros importantes para o cliente.
Olhem só, ele coloca aqui, né, nesse produto da esquerda, da Corn, ele coloca a pegada de carbono desse produto, né, por porção. Então, tudo isso é fundamental entender. Essas são tentativas de etiqueta, já são muito mais técnicas. Então, esse tipo de coisa está acontecendo na Europa agora. Olha só o grau de detalhe no qual os varejistas estão chegando para impactar o cliente e explicar para o cliente o que ele ou ela está comprando e como participa do impacto melhor ou pior em função das escolhas. Então, eu queria deixar para vocês algumas perguntas para reflexão. Eu estou fazendo um passo para trás e pensando na estratégia, no modelo de gestão de vocês. Tá? Então, coloquei algumas perguntas. O líder ou a líder da sua organização, o conselho de administração, o conselho de gestão da sua empresa, conhece essa agenda de sustentabilidade dos seus clientes principais? Os diretos, os indiretos? Se você está lá na cadeia de abastecimento, 2, 3, 4 passos para trás, vocês entendem o que o cliente quer, o seu cliente direto ou indireto quer, porque o consumidor final quer isso? Vocês entendem as consequências em termos de fornecimento, da sua gestão de cadeia de produção, do que os seus clientes diretos e indiretos estão falando para vocês? Vocês entendem os potenciais, as consequências do mecanismo de precificação de carbono? Aqui no Brasil, a gente está falando muito sobre isso, outros países já têm mecanismos de precificação, isso vai chegar no Brasil, vai ter um impacto para todas as empresas de alguma maneira. Precisa se antecipar e entender se a gente pode fazer alguma coisa antes que isso seja um impacto negativo e tem oportunidades positivas. Vocês entendem o que as oportunidades, que práticas mais sustentáveis podem oferecer com bancos e seguradoras? Tá? Tem bancos que já estão dando taxas de juros inferior para quem tem credenciais verdes, né? Vamos chamar isso. Vocês hoje estão medindo os impactos da sua cadeia de produção? Se não estão fazendo isso, provavelmente deveriam começar a pensar sobre isso. E aí uma pergunta mais genérica, se o tema ESG, as 3 letras, estão sendo discutidas em todas as reuniões de conselho da sua empresa, e se vocês têm um especialista, que seja interno ou externo, que assessora vocês, se tem um comitê de sustentabilidade que está provocando essas questões, essas perguntas para o conselho de administração de vocês, porque é uma necessidade, né? Tem uma frase de uma consultora, a Bain, que eu acho fantástica, que é sustentabilidade é o novo digital. Tá? Então, não é alguma coisa legal de se fazer, é uma exigência do mercado, o consumidor final está pedindo isso, e quem não adotar essas práticas vai ficar de fora. Obrigado. Ô Felipe, muito obrigado, viu? Que coisa fantástica esse conjunto de perguntas que você preparou aí ao final. Já vai entrar, já, você pode ter certeza, pelo menos as 50 cooperativas vão botar isso na próxima reunião do Conselho para tentar avançar, viu? Te agradeço, não podia ser outra coisa vinda do Executivo da sua envergadura, né? Poder trazer já um caminho das pedras de como começar a trabalhar para o cooperativismo. Te agradeço muito. Peço para você ficar mais um pouquinho aí para a gente abraçar um pouquinho das perguntas no final. Eu vou passar já imediatamente para o Francisco Ferreira, contar para vocês aqui em off, né? O Francisco foi meu aluno na FEA, hoje que eu sou aluno dele, porque eu adoro assistir às aulas dele, né? Então, Francisco, obrigado aí, parabéns pela sua trajetória aí na Minerva Foods, e a palavra então está contigo, viu? Bom, primeiro, obrigado, professor, é um prazer estar aqui. Márcio, Felipe, só para um adendo, eu comecei minha carreira profissional trabalhando no grupo de cooperativismo, junto com o professor Sigismundo Beloskorski, lá em Ribeirão Preto. Foi um grande prazer organizar um evento lá em Ribeirão do Encontro de Cooperativismo, então eu tenho um carinho muito grande por essa causa. E a representatividade, não preciso nem repetir, né, Marcos, os 53% da produção é o número que eu vou guardar também para repetir sobre a importância do cooperativismo. Falando um pouco sobre o Minerva, e aí eu vou destacar só um pouquinho rápido, um pouco de contexto
mundo, que eu acho que é importante, de supply and demand, principalmente para falar, sim, do consumidor, de como que a gente está vendo o consumidor se movendo, muito complementar ao que o professor já colocou e ao que o Felipe já colocou, e um pouco de como a gente está respondendo, que eu acho que é importante porque traz alguns inputs para a gente como cadeia, né? E eu acho que um ponto que eu queria destacar é que o professor, desde das aulas dele, já destaca muito a visão da cadeia de negócios. E hoje, você monitorar o Scope 3 da pegada de carbono, você traz essa visão muito clara da cadeia de valor, né? Nesse caso, em como a cadeia tem feito a gestão do carbono, mas eu acho que a visão do todo da cadeia de valor é algo super crítico e importante para a gente ter em mente daqui para frente. Mas falando só um pouco sobre o Minerva, eu queria destacar uma questão muito importante. A gente como país, ou como área, América do Sul aqui, a gente é a maior área produtora e exportadora de carne bovina do mundo. A gente tem o maior rebanho comercial do mundo e a gente representa mais ou menos 25% da produção mundial de carne bovina e 35% do comércio mundial. Então, a gente tem uma sobreprodução e existe uma demanda, principalmente vinda de Oriente Médio e Ásia, muito forte nos últimos tempos, que tem feito com que o grande direcional das exportações tenha se direcionado para essa área do mundo, e o Brasil e a América Latina sendo o grande celeiro do mundo em questão não só de grãos, mas também de proteínas. Aqui eu gostaria de destacar um ponto: o Brasil tem o maior rebanho comercial do mundo, são mais ou menos estimados 250 milhões de cabeças. É interessante ver como nos últimos 20 anos houve um crescimento muito sólido, mas destacar também a América Latina como um todo. E aí o professor comentou, falando um pouco da estratégia da empresa, que a gente partiu para um movimento de expansão geográfica e internacionalização para diversificar risco e ter mais acesso à matéria-prima, começando pelo Paraguai, que é um país muito amigável para fazer negócios para empresas brasileiras. Essa é a maior base de produtor rural no Paraguai hoje, vamos dizer a maior, mas grande parte é brasileira. Uruguai, idem, que foi a segunda movimentação que a gente fez, depois Argentina e depois, por fim, Colômbia, que tem sido uma grata surpresa. Acho que, como a gente vê, o rebanho da Colômbia hoje, a gente fala que é maior do que o rebanho da Austrália. Então, o potencial que existe dentro desse conjunto agrícola na América Latina é enorme, e a gente enxerga isso como a grande vantagem competitiva que a gente tem. Depois eu vou falar mais no fim sobre um pouco do ponto de vista do consumidor, mas um ponto crucial que a gente tem que colocar e tem que manter em mente é que a competitividade, sim, é um grande fator ainda de decisão do consumidor. O consumidor, ele procura os atributos, mas ele também procura o preço. Esse é um ponto muito importante quando a gente fala sobre o comportamento do consumidor. E aqui eu queria só destacar o porquê que a América Latina é tão relevante na produção de proteína no mundo, e especialmente falando aqui da carne bovina. Aqui a gente cita algumas características importantes que estão relacionadas à cadeia, como a abundância de matéria-prima, a abundância de mão de obra, a abundância de água, como o professor falou. A gente tem condições climáticas extremamente favoráveis e recursos naturais abundantes. Isso faz com que nosso custo de produção, comparado com outros grandes produtores mundiais, como Estados Unidos e Austrália, a gente tem um gap de competitividade muito importante e muito grande. Por isso, voltando ao ponto que a gente hoje é 35% da exportação mundial, tendo 25% da produção. E aqui, falando um pouco da demanda, como eu comentei, o grande destaque vem de Ásia, especialmente China. É curioso ver o crescimento que a gente coloca aqui nesse gráfico aqui de importação de carne bovina. Hong Kong e China, mais ou menos o mesmo canal, e muito
correlacionado com a evolução da classe média, principalmente quando a gente fala em China, né? A China, e aí, aqui falando um pouco de especial Brasil, quando a gente volta há 13 anos atrás, a China não representava nada, Rússia, Venezuela, Irã era quase 50% das exportações brasileiras de carne bovina no mercado de 4 bilhões de dólares, e hoje China com Hong Kong representam mais que 65% das exportações brasileiras no mercado de 7,5 bi de dólar. Então, isso mostra o quão importante esse mercado se tornou. E aqui eu queria trazer alguns highlights sobre o mercado de bovina na China e falar sobre um pouco o consumidor, como ele vem se comportando na China, e a China sempre está 2 passos à frente do mundo no que diz respeito a comportamento do consumidor, e aí que eu queria destacar alguns pontos em relação ao consumidor final. O primeiro ponto, que é a questão do ESG, que o Felipe já falou bem, para não ser repetitivo aqui, a China hoje é o maior produtor de automóveis elétricos do mundo. A gente sempre olha para os Estados Unidos como um grande mercado, mas a China, quando coloca uma meta na cabeça, eles evoluem de uma maneira espetacular. Assim, para a gente ter uma ideia, um veículo elétrico na China hoje custa em torno de $5 mil, comparado com ao redor do mundo. A gente vê aqui no Brasil, talvez o mais barato seja vai custar em torno de $30, $40 mil. E a sustentabilidade, ela sim é algo que vem crescendo na cadeia, o ESG, como a gente coloca. Esse crescimento vem de Estados Unidos, vem de Europa, vem de grandes cadeias de supermercado, grandes cadeias de food service, como o Felipe destacou, e a gente tem que estar preparado para isso. E mais para frente vou falar um pouco de como que a gente tem olhado para essa frente. O segundo ponto, que é a do consumidor, que é a questão da competitividade. A América Latina, e aí a gente destaca aqui Uruguai, Brasil e Argentina, em termos de volume de importação de carne para a China, a gente representa junto mais do que 70% do mercado de importação de carne bovina, porque a gente consegue produzir de maneira competitiva. A gente chega de maneira competitiva dentro da China. E dentro de um produto que tem uma característica de produção muito peculiar, não é fácil você reproduzir a cadeia de produção de carne bovina. A China, assim como aconteceu o movimento na Rússia, que a Rússia investiu muito no segmento de frango e suíno, e a China também se tornou grande produtor de frango e é a maior produtora de suíno. Então, tanto que a matriz de importação de grãos lá é enorme e tem acentuado mais ainda com o advento da febre suína africana, que acabou afetando muito o rebanho e o modo de produção na China. Isso fez com que o governo começasse a incentivar ao modo de produção ser menos rudimentar e mais profissionalizado. Isso significa que o insumo utilizado passou a ser mais grãos e seus subprodutos e menos restos, né, usados na alimentação. É por isso que a gente vê esse grande nervosismo, né, dentro do mercado de grãos, ou essa grande demanda que vem vindo da China. Mas isso não acontece na carne bovina. A carne bovina, a China não aumenta a produção de carne bovina e aumenta o consumo, porque lá a carne bovina é percebida como um produto saudável e é um produto que é tido como símbolo de ascensão social. Se você conseguiu ter acesso à carne bovina, comprar carne bovina, que é mais ou menos o dobro de custo da carne suína, quer dizer que você ascendeu socialmente, porque era muito comum, ainda é muito comum nas regiões rurais, o único acesso à proteína que a população tem é a carne suína, né? Então, essa migração para a carne bovina significa que você conseguiu ascender socialmente dentro de um país que colocou nos últimos 10 anos mais de 350 milhões de pessoas
na classe média. E existe uma expectativa nos próximos 10 anos de serem colocados mais 300 milhões de pessoas, segundo o estudo da McKinsey. Então, isso representa um pouco o potencial. E destacando o outro ponto, o terceiro que eu falaria, o primeiro é a sustentabilidade, o segundo a competitividade, e o terceiro é a customização e praticidade. A China tem hoje 250 milhões de pessoas que vivem sozinhas, são solteiros. E o solteiro busca, como o professor colocou bem ali no início, ele busca praticidade, ele quer a carne já cortada, para ele chegar em casa pré-preparada ou pré-cozida, ou ele só selar e comer a carne dele. Ele não quer ter o trabalho de limpar a carne, cortar, fatiar, etc. e tal. E a customização, no ponto de vista que a gente fala aqui dentro que a gente está vivendo a era da customização, né? Hoje todo mundo que tem o celular e está conectado dentro de mídias sociais ou dentro de e-commerces, a gente vira um consumidor muito exigente, porque a gente passa a ter a nossa demanda customizada. O Netflix seleciona a lista de filmes conforme a gente quer, a gente é acessado pelo e-commerce ou pelo iFood, segundo o restaurante que a gente gosta. Então, se o mercado de consumo não entender que o consumidor ele está mais exigente porque ele está sendo atendido de maneira customizada, e isso na China já acontece há mais de 5, 10 anos, a gente vai ficar para trás. A gente tem que entender que o consumidor ele exige e ele demanda hoje que o seu consumo seja customizado. Então, eu destacaria, buscando esse pano de fundo de China, esses 3 pontos. A gente tem que ficar muito atento à competitividade do nosso produto, à sustentabilidade na cadeia como um todo, como o Felipe bem falou, e a questão de customização e praticidade, que são pontos fundamentais para a gente conseguir se comunicar com esse consumidor. E aí, falar rapidamente aqui, 3 minutos finais, como que o Minerva tem se preparado para isso. Como o professor comentou, a gente expandiu nossa base de produção na América Latina, diversificando o risco e aumentando nossa competitividade em termos de originação. A gente expandiu nossa base de canais de distribuição, isso é um ponto fundamental. Ter acesso ao mercado representa resiliência, representa ter opções de vendas, e quando a gente passa por momentos turbulentos, ter opção onde você alocar produção é crucial e essencial. E por último, a gente criou uma área de inovação e que a gente quer destacar, eu quero destacar aqui 3 pontos. Uma que é essa questão da análise avançada de dados. O que isso significa? Se o consumidor está demandando customização, eu só vou conseguir customizar minha produção, customizar minha oferta, se eu entender quem que é o consumidor, se eu entender quando ele consome, que horas, quanto, qual que é o comportamento dele, qual que é o comportamento também da minha oferta de matéria-prima para eu conseguir casar uma produção de gado orgânico, uma produção de gado Europa, uma produção de animais específicos de uma raça nicho, por exemplo, um Angus, um Hereford. Eu tenho que entender como que a minha cadeia está se posicionada, como que eu tenho o fluxo de informação dentro dessa cadeia. Então, capturar valor através dos dados é algo que é crucial para você conseguir atender ao consumidor de maneira customizada. Então, a gente investiu e tem investido dentro dessa área de análise avançada de dados. A gente criou uma área de Business Intelligence, temos hoje 20 programadores entre cientistas de dados, analistas de dados, arquitetos de dados, para que a gente consiga melhorar essa questão de conseguir customizar a nossa produção conforme a demanda. O segundo é um processo de digitalização, e aí o e-commerce é o ponto mais claro, né, que é a digitalização do canal comercial, mas aqui eu gostaria de destacar que a gente tem que olhar a digitalização em todas as pontas, né? A digitalização de todos os processos, todas as áreas hoje têm oportunidades.
logística, tributário, jurídico, como um DocSign da vida, que traz um ganho enorme para as empresas. Enfim, todas as áreas têm oportunidade de ganhos de competitividade, de ganho de custo, de ganho de redução de burocracia, com o advento da digitalização dos processos. E, por último, que é uma área que a gente fala que é uma área de conexão, que é um Venture Capital que a gente criou para investir em empresas, olhar para o que está acontecendo fora do nosso umbigo, vamos dizer assim, mas que tem correlação com a nossa cadeia de valor, que é buscar parceria ou buscar as inovações que estão acontecendo nesse mundo de startups que tem trazido, como o professor mencionou, proteína alternativa, carne de laboratório. As agrifintechs têm trazido oportunidades enormes para a gente avançar em relação ao acesso do agro ao mercado de capitais e a questão dos canais digitais também. Então, essa é uma maneira como que a gente encontrou de acelerar essas iniciativas de inovação interna do Minerva. Professor, eu vou acabar por aqui, senão eu vou acabar me estendendo muito e nosso tempo já estourou. Imagina, Francisco, muito obrigado. Você, o executivo é sempre executivo, né? O Felipe terminou com a lista de trabalho aí para as cooperativas, você terminou com um triângulo de trabalho, destacando 3 áreas que o Minerva tem trabalhado muito: a questão dos dados, a questão toda do digital, a questão de você buscar agilidade para a inovação, né? Colocando um venture capital, tudo isso aí é a agenda do cooperativismo também. Eu te agradeço muito, junto com o Felipe e com aquela minha lista inicial. O objetivo da OCB com esse evento é isso: você deixar uma lista de trabalho para que todo mundo possa subir degraus com essa questão toda aí por tópico, né? Então, eu acho que vocês somaram aquela lista dos 15 pontos, a lista que o Felipe deixou ao final, o exemplo do Minerva, como uma empresa do tamanho do Minerva está se orientando para realmente aproveitar essas oportunidades do consumidor. Acho que foi extremamente rico. Então, queria agradecer vocês aí muito pela participação. Adorei e vou usar o material de vocês em aula. Doutor Márcio, eu passo para o seu encerramento oficial aí, agradecendo muito mais uma vez o Francisco, o Felipe e a sua presença como nosso grande líder e presidente de todas as cooperativas do Brasil. Obrigado, Márcio. Obrigado a você, professor. Eu só tenho que falar para vocês a minha gratidão. Gratidão, Felipe, gratidão, Francisco, pelas aulas de vocês. Extraordinário, espetacular, adorei as mensagens. Eu tenho certeza que muitas cooperativas, muitos líderes, amigos meus, que estão ouvindo isso pelo Brasil afora, vão absorver essa informação, vai ser muito útil para o desenvolvimento das cooperativas e, portanto, de um quadro de cooperados que precisa continuar se desenvolvendo, melhorando a sua qualidade de vida. Então, eu sou muito, muito agradecido. Eu me empenho muito nessa questão para o cooperativismo ser cada vez mais apto a estar convivendo nesse mundo empresarial, e vocês ajudaram muito para que essa visão viesse para o cooperativismo. O Francisco, a hora que eu estava vendo aqui bem o rosto dele, eu me lembro dele organizando lá com o SIG o Seminário de Tendências do Cooperativismo Contemporâneo, onde a gente trazia cases da Dinamarca, das cooperativas do Canadá, dos Estados Unidos, as cooperativas de nova geração. Eu ainda era presidente da Organização das Cooperativas do Estado de São Paulo, depois que eu vim aqui para a OCB. Então, quer dizer que ficou a sementinha aí, Francisco. E eu quero agradecer a vocês dois, especialmente, e espero poder retribuir. E, vindo a Brasília, venham aqui tomar um café comigo. Eu sou cafeicultor, sou de uma cooperativa de cafeicultores, e garanto para vocês que o melhor café de Brasília é aqui na minha sala. Venham tomar um cafezinho conosco a hora que estiverem por aqui. Espero ter a oportunidade de retribuir essa palestra de vocês
esses dados. Contem sempre comigo. Muito obrigado, Marcos, e muito obrigado a vocês, líderes do cooperativismo, por estar conosco e fazer parte dessa jornada, que está só no segundo ponto. Nós vamos 10 pontos aí, pelo menos, pela frente nessa fase. Um abraço a todos e bom restinho de semana. Terminaram de ver o material? Professores, usem isso em sala de aula para os alunos resumirem essas ideias. Cooperativas, coloca isso para a equipe estudar e trazer uma lista de melhorias. Enfim, vamos usar isso como material didático. Eu vou usar nas aulas. Espero que vocês tenham gostado. Fica aí, usem à vontade. A ideia é melhorar. Nosso Brasil cada vez mais jogando na Champions League é o que nós queremos. Exportando, trazendo resultados, e o cooperativismo é fundamental para isso. 1 milhão dos 5 milhões de produtores no Brasil são de cooperativas e as cooperativas movimentam 53% da produção do agro brasileiro. Quer coisa mais bonita que isso? Vamos terminar com essa frase. Valeu, pessoal!